Educação infantil de baixa qualidade pode fazer mal para a criança. O que torna uma educação infantil de baixa qualidade, né? Então, a primeira coisa a gente tem que lembrar o que está acontecendo com uma criança do 0 a 6 anos de idade, né? O cérebro está super maleável, o que torna para a criança uma janela de oportunidade enorme, né? É a fase na vida da gente que a gente aprende mais rápido, mas também é uma janela de risco. E logo, em primeiro lugar, a estimulação e a garantia, né, de um contexto seguro e afetivo para a criança é de primeira ordem. Você tem já alguns consensos de o que são práticas pedagógicas e afetivas consideradas positivas no contexto da educação infantil. Tá? Para colocar algumas, o adulto, né, como mediador do processo de aprendizagem da criança, precisa ter uma postura ativa de identificar criança por criança no seu estágio de desenvolvimento, aqueles momentos em que ela está prestes a dar um salto de aprendizagem e contribuir com um empurrãozinho. O uso de perguntas abertas e fechadas na interação com a criança, né, onde ele não simplesmente, depois de uma contação de história, por exemplo, pergunte quem matou o lobo mau, mas que ele faça perguntas, né, como, por exemplo, o que você faria se você fosse determinado personagem, a contextualização das atividades propostas com a vida da criança, trazer para a realidade dela, para as experiências de vida dela, torna mais interessante, faz com que ela se interesse mais, né, se envolva mais com a atividade. O uso de atividades que sejam adequadas para o estágio de desenvolvimento da criança, nem fáceis demais, que isso não represente nenhuma estimulação nova, nem difíceis demais, que frustre a experiência vivida pela criança. Reorientar comportamentos considerados inadequados para comportamentos positivos. Educação é um processo relacional, tá certo? Ele acontece num contexto, então, evidente que uma escola que tenha materiais pedagógicos disponíveis, que tenha um professor bem treinado, que tenha um contexto de acessibilidade com equipamentos bem mantidos, facilita que essa experiência seja positiva. Mas o coração da qualidade ou do processo é esse papel, né, essas interações que acontecem ali da criança com a criança, da criança com o adulto. Não é que a qualidade é só isso, eu estou colocando o que talvez seja o aspecto central da qualidade. Na educação, a gente tem duas grandes tradições de como é que você mede qualidade, né? De um lado, tem essas próprias medições das condições de oferta, né? Então, uma escola que tenha bons equipamentos, professores bem qualificados, gera maior oportunidade de ter qualidade. Do outro lado, você tem uma tradição de se medir qualidade da educação pelos resultados de aprendizagem dos alunos. O que me parece que é uma maneira correta de medir qualidade é medir essas duas coisas e mais os processos, né? E aí eu acho que tem a parte mais interessante, né? Recentemente, várias medidas muito mais acessíveis para serem usadas em escala pela gestão pública envolvem a observação direta do contexto da escola, da sala de aula, da prática pedagógica, e aí, de fato, né, verifica o que está acontecendo durante aquela experiência da criança, tá certo? Grande parte da resistência vem de uma precaução sobre que uso pode ser feito da avaliação. Existe uma resistência muito grande, especialmente quando se vai para as medidas avaliativas que tratam dos resultados da criança, de que aquilo possa estigmatizar, traumatizar, frustrar, ser usado para outras finalidades, tá certo? E esse argumento eu acho que ele é mais substantivo e precisa ser endereçado mesmo, né? O uso dessas medidas é uma coisa super importante. Existe, né, e o resto do mundo já discutiu isso também, não é só um problema nosso, estratégias para mitigar esses riscos e para tornar esse uso positivo. Para mim, a principal motivação para se fazer avaliação educacional é garantir igualdade de direitos. É muito difícil você garantir igualdade de oportunidade sem saber que essa desigualdade de oportunidade existe. Eu não estou falando de que qualquer diferença de desenvolvimento tem que ser mal interpretada como sendo injustiça social, desigualdade de oportunidade. Mas se sistematicamente você vê que algumas subpopulações, minorias raciais, minorias de gênero, geograficamente localizadas, têm padrões de desenvolvimento muito diferentes, essa informação é preciosa para se tomar decisão. Medidas globais de desenvolvimento infantil, na minha leitura, também são pertinentes de serem coletadas no contexto escolar, para inspirar tanto políticas que tenham a ver só com a escola, mas políticas intersetoriais. Do lado dos processos, esse critério, que para mim é o critério central de qualidade,
o grande segredo é a busca do que eu chamo padrão prata, que não é o melhor de todos, é o melhor que cabe no bolso do gestor. Como é que a gente então combate a inequidade? Investindo proporcionalmente mais naqueles que têm menos oportunidade. Mas, principalmente no caso da infância, é oferecer serviços de qualidade. Por quê? Porque como a criança, né, o cérebro é muito maleável e muito sensível às experiências, ao contexto em que ela cresce, muitas vezes quando você investe, você só garante o acesso, mas aquele acesso não é de qualidade, aquela experiência não vai oferecer a estimulação, a segurança, os ingredientes fundamentais necessários para que essa modulação, né, das sinapses, né, que o pessoal da epigenética tanto estuda, se concretize de uma maneira positiva e leve a uma infância mais feliz e a desfechos futuros mais promissores, né?